No princípio. Nós vivemos em um mundo lindo. Basta olhar para as coisas maravilhosas ao seu redor. Vamos voltar ao início e ver o que a Bíblia nos fala sobre como tudo começou. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus se movia sobre a escuridão e disse: haja luz! Ele chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Primeiro dia! Pronto! Então, Deus criou uma divisão para separar as águas acima e abaixo desta divisão. Ele chamou esta divisão de céu. Segundo dia! Pronto! Deus juntou as águas e a terra seca apareceu. Ele chamou a parte seca de terra e as águas de mares. Então, ele fez brotar plantas, sementes e árvores. Terceiro dia! Pronto! Depois, Deus criou as luzes no céu. Ele fez o sol para o dia e a lua para a noite. E todas as estrelas. Quarto dia. Pronto. Deus fez os peixes para nadarem nas águas e os pássaros para voarem no céu. Tenham filhotes, ele disse. Encham o mundo com espirros de água e canto. Quinto dia. Pronto. Depois, Deus fez os animais. Ele fez os animais domésticos, selvagens e os que rastejam sobre o chão. Só falta uma coisa a ser feita, disse Deus, a mais especial de todas. Assim, à sua imagem, Deus fez o homem e a mulher. Tenham filhos, ele disse. Assumam o controle do mundo. Cuidem dos peixes, dos pássaros e dos animais. Sexto dia. Pronto. Então, Deus viu tudo o que tinha feito. É muito bom, ele disse. Então, no sétimo dia, Deus descansou e fez daquele dia um dia especial. Sétimo dia. Pronto. O primeiro pecado. O primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva, viviam em um lindo jardim que Deus fez para eles. Mas Satanás veio na forma de uma maldosa serpente e os chamou para desobedecer. Deus disse que você não deveria comer as frutas destas árvores? A serpente perguntou a Eva. Apenas as da árvore do meio, Eva respondeu. Se comermos delas, morreremos. Vocês não morrerão, disse a serpente. Deus não quer que vocês comam as frutas daquela árvore, porque se comerem, serão como Deus. Vocês saberão o que Ele sabe. Eva comeu o fruto e deu um pedaço para Adão, que estava com ela. Ele comeu também. E, de repente, eles perceberam coisas que não sabiam antes. Uma das coisas que eles perceberam é que estavam nus.
Por isso, costuraram umas folhas para se vestir. Eles nunca haviam sentido medo ou vergonha antes. Então, eles sabiam que alguma coisa estava errada. Adão! Eva! Deus chamou. Estamos escondidos, disse Adão. Estamos nus. Você sabe disso porque você comeu da árvore. Deus suspirou. Então, Adão pôs a culpa em Eva, e Eva pôs a culpa na serpente. Deus disse: Serpente, você rastejará sobre sua barriga. Um filho de mulher te derrotará. Eva, o parto será doloroso. Adão, conseguir alimentos será difícil. Então Deus fez roupas para Adão e Eva e os mandou embora do jardim. Ele pôs um anjo com uma espada de fogo na porta para que eles não pudessem voltar. De 2 em 2. A terra se encheu de gente, mas todos pecavam tanto que Deus ficou triste por ter criado as pessoas. Ele decidiu enviar um dilúvio para limpar a terra. Havia um homem chamado Noé que não era como os outros. Noé amava a Deus e o obedecia. Deus resolveu salvar Noé e sua família do dilúvio. Deus avisou Noé sobre o dilúvio. Disse para ele construir um barco enorme, com um teto baixo, 3 andares, uma janela e uma porta. Noé obedeceu e fez o que Deus mandou. Deus disse a Noé para reunir 2 animais de cada espécie, um macho e uma fêmea. Então, Noé, sua família e os animais entraram no barco. E Deus fechou a porta. Choveu por 40 dias e 40 noites. A água caiu do céu e subiu dos oceanos e lagos. Até as montanhas mais altas desapareceram debaixo d'água. Enquanto isso, Noé, sua família e todos os animais estavam em segurança dentro do barco, navegando sobre as águas do dilúvio. Deus não se esqueceu de Noé, nem por um instante. Deus fez soprar um vento. As águas baixaram. A arca parou sobre o Monte Ararate. Noé soltou uma pomba. Ela não voltou. E ele entendeu que a pomba estava em segurança. Quando a terra secou, Deus disse para todos saírem da arca. Ele colocou um arco-íris no céu como um sinal de que ele nunca mais inundaria toda a terra. A grande promessa de Deus. Abrão morava em Harã. Abrão, Deus disse, eu quero que você saia de Harã e vá para uma outra terra. Deus não falou para Abrão onde estava levando. Confie em mim, Deus disse. Faça isso e seus filhos se tornarão uma grande nação. Como? Abrão perguntou. Sua esposa, Sarai, estava velha demais para ter filhos. Confie em mim, Deus disse.
Vá para onde eu digo, e eu lhe darei uma família maior do que as estrelas que você vê no céu. Eles abençoarão o mundo todo. Confie em mim. Então, Abrão confiou em Deus. Ele levou Sarai, seu sobrinho Ló e tudo o que possuíam, e foi para o lugar que Deus lhe disse para ir. Ele foi para a terra de Canaã. Quando chegou, Abrão acampou em Siquém. Deus apareceu para ele. Eu darei esta terra a você e a seus filhos, disse Deus. Abrão construiu um altar ali para adorar a Deus. Abrão viajou pela terra prometida de Deus. Ele estava feliz por ter confiado em Deus. Então, ele construiu outro altar, onde agradeceu a Deus por todas as coisas que lhe tinha prometido. A difícil prova de Abraão. Deus prometeu um filho a Abraão, e a partir desse filho, uma grande família que abençoaria o mundo inteiro. Mas Abraão e sua esposa, Sara, eram muito velhos para terem filhos. 20 anos se passaram. Abraão continuava confiando na promessa de Deus. Quando ele estava com 100 anos e Sara com 90, Deus lembrou a eles da promessa que tinha feito. Sara ia ter um bebê. Quando seu filho nasceu, Sara ficou tão feliz que deu risada e disse: Deus me fez rir. Então, eles chamaram seu filho de Isaque, que significa ele ri. Isaque tinha crescido. Então, Deus provou Abraão, dizendo a ele que levasse o filho ao Monte Moriá e lá o entregasse como um sacrifício a Deus. Abraão ficou confuso, mas mesmo assim, confiou em Deus. Isaque carregou a lenha e Abraão levava a faca e o fogo. Juntos subiram a montanha. Onde está o cordeiro para o sacrifício? Perguntou Isaque. Deus proverá, respondeu Abraão. Abraão colocou a lenha sobre um altar, amarrou Isaque e o deitou sobre a lenha. Quando levantou a faca para sacrificar Isaque, um anjo chamou seu nome: Abraão! Não machuque o menino! O anjo gritou: Deus sabe que você confia na promessa dele. Olhe, lá nos arbustos há um carneiro preso pelos chifres. Sacrifique-o! Então, Abraão sacrificou o carneiro no lugar do seu filho. Ele chamou aquele lugar de Deus proverá, porque Deus providenciou o sacrifício. A promessa de Deus se cumpriu, exatamente como ele havia prometido. O sonhador. Jacó tinha 12 filhos, mas ele amava mais o seu filho José. Ele deu a José uma roupa especial, toda colorida. Os irmãos de José ficaram com inveja dele. Eles o odiavam.
José também tinha sonhos especiais. Em meu sonho, estávamos amarrando os feixes de trigo. Ele contou. E seus feixes se curvaram diante do meu. Os irmãos de José o odiaram ainda mais. José teve outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Seu pai e seus irmãos resmungaram. Você está dizendo que vai governar sobre nós? Um dia, os irmãos de José estavam nos campos cuidando das ovelhas. Quando viram José chegando, planejaram matá-lo para acabar com todos os seus sonhos. Seria errado matar o nosso irmão, disse Rúben. Vamos jogá-lo nesse poço vazio. Então, eles arrancaram a roupa especial de José e o jogaram no poço. Comerciantes ismaelitas estavam a caminho do Egito. Vamos vender José como escravo aos ismaelitas, sugeriu Judá. Assim, os irmãos venderam José por 20 moedas de prata. Os irmãos molharam a túnica de José no sangue de um cabrito e a mostraram a Jacó. Meu filho está morto, chorou ele. Enquanto isso, José foi levado para o Egito, mas Deus estava com José. No Egito, os ismaelitas venderam José a Potifar, um dos capitães do faraó. Deus abençoou José e o tornou bem-sucedido. Potifar colocou José no comando de tudo que ele tinha. Os sonhos se realizam. José serviu bem a Potifar. A esposa de Potifar queria que José fizesse coisas que Deus não gosta. José não aceitou. Então, ela contou mentiras sobre ele. Potifar acreditou nela e José foi jogado na prisão. Na prisão, José conheceu 2 empregados do faraó. Cada um teve um sonho que Deus fez José entender e explicar. A explicação estava certa. O copeiro foi solto e o padeiro foi enforcado. 2 anos depois, o faraó teve 2 sonhos perturbadores. O copeiro se lembrou do que José tinha feito por ele e contou ao faraó. Por isso, o faraó mandou chamar José e contou a ele seus sonhos. Deus fez José entender também os sonhos do faraó. Por 7 anos haverá muita comida, disse José. Então, armazene alimento, porque depois haverá 7 anos de fome. O faraó ficou impressionado com a sabedoria de José. Por isso, o colocou como responsável por armazenar todo o alimento. Além do faraó, ninguém no Egito era mais poderoso que José. Os irmãos de José foram ao Egito comprar comida. Eles se curvaram diante de José, mas não o reconheceram. Quando viu que eles tinham mudado, José se apresentou. Os irmãos ficaram apavorados. Vocês queriam me ferir, disse José. Mas Deus mudou isso para o bem. Tragam toda a nossa família para o Egito. Aqui teremos abundância de alimento.
Um bebê especial. O Egito estava cheio de israelitas. Um novo faraó teve medo que os israelitas tivessem poder demais. Então, ele os tornou escravos e os tratou muito mal. O faraó ordenou que todos os meninos dos israelitas fossem mortos ainda bebês. Uma mulher colocou seu bebê num cesto e o escondeu na beira do rio. A irmã dele ficou observando. A filha do faraó estava nadando no rio. Ela encontrou o bebê e decidiu ficar com ele. A irmã do bebê ofereceu a ajuda de sua mãe para cuidar dele. A filha do faraó deu a ele o nome de Moisés. Moisés cresceu. Um dia ele viu um egípcio batendo num israelita. Moisés matou o egípcio. Então ele fugiu para Midian e cuidou de ovelhas durante 40 anos. Moisés cuidava das ovelhas no Monte Horebe. Lá, ele viu uma moita em chamas e ouviu a voz de Deus. O meu povo está sofrendo, Moisés. Eu escolhi você para libertá-los. Eu não consigo! Exclamou Moisés. Eu vou ajudá-lo, prometeu Deus. Jogue seu cajado no chão. Moisés fez isso. O cajado se transformou em uma cobra e quando ele a pegou, tornou-se novamente num cajado. Coloque a mão dentro de sua capa, disse Deus. Moisés fez isso. Quando a tirou, sua pele estava doente. Quando a colocou novamente dentro da capa, ela foi curada. Mostre isso ao faraó, disse Deus. Eu não sei falar muito bem, disse Moisés. Eu lhe darei as palavras, disse Deus. Seu irmão Arão pode ajudar. Então, Moisés foi dizer ao faraó para libertar os israelitas. Deixe meu povo ir. Moisés e Arão disseram ao faraó: O Deus dos israelitas diz que você deve deixar o povo dele em liberdade. Se você não os libertar, coisas ruins vão acontecer. Mas o faraó não quis ouvir. Assim, Deus transformou a água do Egito em sangue. Ninguém podia beber. Depois, ele encheu as casas do Egito com rãs. Elas estavam por toda parte. Ainda assim, o faraó não quis ouvir. Então Deus encheu os céus do Egito com piolhos. Eles cobriram as pessoas como poeira. Depois ele mandou muitas moscas contra a terra do Egito. Ainda assim, o faraó não quis ouvir. Por isso, Deus matou os animais do Egito: cavalos, jumentos, camelos, ovelhas, vacas e cabras. Então ele cobriu os egípcios com feridas. Ainda assim, o faraó não quis ouvir. Depois, Deus mandou pedras e gelo para destruir as plantações do Egito. Sua cevada e linho foram destruídos. Então, ele enviou gafanhotos para comer as plantas que restaram. Ainda assim, o faraó não quis ouvir. Então, Deus enviou escuridão em toda a terra. Mas, novamente, o faraó não quis ouvir.
Deus disse: eu vou matar todos os filhos primogênitos do Egito e todos os primogênitos dos animais. O meu povo deve matar um cordeiro, comê-lo e colocar seu sangue nos batentes das portas. Verei o sangue e passarei sobre suas casas. Aquelas crianças não vão morrer. Vocês se lembrarão disso para sempre. Isso será a Páscoa. Os israelitas obedeceram a Deus, mas os primogênitos dos egípcios morreram, até mesmo o filho do faraó. Finalmente o faraó ouviu. Ele deixou os israelitas irem embora. Deus abre um caminho. Depois que o filho do faraó morreu durante a 10ª praga, ele deixou os israelitas partirem. Eles estavam perto do Mar Vermelho quando o faraó mudou de ideia e foi persegui-los. Quando os israelitas viram o exército do faraó, ficaram apavorados. Mas Deus disse a Moisés que levantasse seu cajado na direção do Mar Vermelho. Deus mandou um vento forte e dividiu o mar. Um caminho seco apareceu e os israelitas atravessaram o Mar Vermelho. Havia uma parede de água de cada lado. Eles chegaram em segurança na outra margem. O faraó e seu exército os seguiram para dentro do mar. Deus disse a Moisés para erguer sua mão. Então, o mar se fechou. O faraó e seu exército se afogaram. Deus conduziu seu povo por um deserto. Ele os alimentou, lhes deu água. Eles acamparam no Monte Sinai, onde Deus disse a Moisés para encontrá-lo no topo da montanha. Cercado por fogo e fumaça, Moisés subiu ao topo e Deus desceu para encontrá-lo. Então, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos em 2 placas de pedra. Não adore outros deuses. Não faça ídolos. Trate meu nome com respeito. Trate o dia de sábado como um dia especial. Respeite seus pais. Não mate. Seja leal a seu marido ou esposa. Não roube. Não minta. Não inveje os outros ou o que eles possuem. Agora, o povo saberia como obedecer a Deus. O rio parou e o muro caiu. Moisés enviou 12 espias para a terra prometida. 10 disseram: nunca vamos derrotar aquele povo. Mas Josué e Caleb disseram: com a ajuda de Deus, vamos conseguir. Amedrontado, o povo acreditou nos 10 espias. Deus disse: somente seus filhos, com Josué e Caleb, entrarão na terra prometida. Então, depois de 40 anos no deserto, chegou a hora. Josué enviou 2 espias para Jericó. Eles encontraram uma mulher chamada Raabe,
que os escondeu e os ajudou a escapar pelo muro da cidade. Eles prometeram poupar a vida dela e de sua família. Os israelitas atravessaram o rio Jordão. Os sacerdotes foram na frente, carregando a Arca da Aliança. Quando seus pés tocaram na água, o rio parou. Todos atravessaram em terra seca. Jericó era a próxima parada. O anjo de Deus disse a Josué: marchem rodeando Jericó uma vez por dia, durante 6 dias. No 7º dia, rodeiem 7 vezes, toquem trombetas, gritem, o muro vai cair. Josué confiava em Deus. Ele fez o que o Senhor disse e o muro caiu. Eles invadiram a cidade e Raabe foi poupada. Então, o povo de Deus começou a conquistar a terra prometida. Um herói cabeludo. O povo de Deus desobedeceu outra vez. Então Deus permitiu que os filisteus os oprimissem por 40 anos. Depois, Deus escolheu Sansão para libertá-los. Um anjo avisou a mãe de Sansão que ela teria um filho. Sansão deveria fazer 3 promessas a Deus: nunca beber vinho, nunca tocar em coisas mortas, nunca cortar seu cabelo. Deus tornou Sansão muito forte. Ele matou um leão e abelhas fizeram mel dentro dele. Para comer o mel, Sansão tocou no leão morto e assim quebrou uma de suas promessas a Deus. Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Os inimigos filisteus prometeram a ela muito dinheiro para descobrir por que Sansão era tão forte. Ela perguntou a ele muitas vezes. Finalmente, Sansão contou a Dalila o seu segredo. Se meu cabelo for cortado, perderei a minha força. Enquanto ele dormia, Dalila chamou um homem para cortar seu cabelo e Sansão perdeu sua força. Quando os filisteus chegaram, capturaram Sansão facilmente. Eles o cegaram. Depois o colocaram na prisão e o obrigaram a trabalhar girando um pesado moinho. O cabelo de Sansão cresceu novamente. Os filisteus o levaram para o seu templo para agradecer ao falso deus Dagom pela derrota de Sansão. Sansão pediu a Deus que o tornasse forte uma última vez. Sansão ficou em pé entre 2 colunas e as empurrou. O templo caiu, matando todos os filisteus e Sansão com eles. Sansão não cumpriu suas promessas, mas Deus cumpriu a dele. Aonde você for. Houve uma grande fome em Israel. Elimeleque, Noemi e seus filhos foram para Moabe em busca de comida. Elimeleque morreu. Os filhos se casaram com mulheres daquela região, Orfa e Ruth. Depois, os filhos também morreram.
As 3 mulheres ficaram sem maridos. Quando já não havia mais fome em Israel, Noemi decidiu voltar para casa. Fiquem em Moabe. Ela disse às suas noras: Aqui é seu lar. Orfa ficou, mas Ruth disse: Aonde você for, eu irei. Seu povo será o meu povo. Seu Deus será o meu Deus. Juntas, Ruth e Noemi voltaram para Israel. Era tempo de colheita em Israel. Noemi disse a Ruth para recolher os grãos deixados para trás no campo. O campo pertencia a Boaz, parente de Elimeleque. Boaz se aproximou de Ruth. Você é muito boa para Noemi. Boaz disse: Sair de seu lar deve ter sido difícil. Que Deus te abençoe. Ele deu comida para Ruth e falou aos seus empregados para que cuidassem dela. Ruth contou a Noemi o que aconteceu. Noemi sorriu. Quando alguém morre, seu parente mais próximo cuida de sua família. Essa pessoa é seu parente remidor. Boaz é nosso parente remidor. Fique perto dele. Então, Ruth ficou perto de Boaz. Ele gostava dela a cada dia mais. Boaz comprou a terra de Elimeleque e cuidou de Noemi e Ruth. Depois, ele pediu Ruth em casamento. Ruth teve um filho chamado Obed. O filho de Obed foi Jessé. E o filho de Jessé foi Davi. E Davi tornou-se o maior rei de Israel. Assim, Deus abençoou Ruth, exatamente como Boaz havia orado. Uma voz na noite. Ana estava triste porque não tinha filhos. Ela orou e Deus deu a ela um filho, Samuel. Ela ficou muito agradecida e entregou Samuel a Deus para servi-lo. Ana deixou seu filhinho no tabernáculo com Eli, o sacerdote. Samuel ajudava o velho e cego Eli. Ele até dormia no tabernáculo enquanto Eli dormia em um quarto próximo. Uma noite, Samuel ouviu uma voz chamando seu nome. Ele levantou e correu até Eli. Aqui estou, ele disse. Eu não te chamei, resmungou Eli. Volte para a cama. Samuel voltou para a cama. Ele ouviu seu nome de novo e outra vez correu para Eli. Aqui estou, disse ele. Eu não te chamei. Eli suspirou com sono. Volta para a cama. Depois que Samuel ouviu a voz pela terceira vez, ele entendeu que era a voz do Senhor. Se ele chamar de novo, disse Eli, diga, fala, Senhor, o teu servo está ouvindo. E Samuel obedeceu. Samuel, chamou Deus. Você será meu profeta e entregará minhas palavras fielmente ao meu povo. Sim, Senhor, disse Samuel. E assim ele fez, até ficar bem velhinho. O menino e o gigante. O rei Saul não obedeceu a Deus. Então,
Deus enviou o profeta Samuel a Belém. Encontre um homem chamado Jessé, disse Deus. Um de seus filhos será o novo rei. Samuel viu os 7 filhos de Jessé. Eles eram bonitos e fortes. Não são estes, disse Deus. Eu não me importo com a aparência. Eu me importo com o que há no coração. Jessé mandou buscar Davi, seu filho mais novo, que estava apacentando ovelhas nos campos. Quando Samuel viu, Deus disse: é este. Então, Davi foi ungido novo rei. Algum tempo depois, Israel guerreou contra os filisteus. Um soldado filisteu gigante chamado Golias desafiava os israelitas a mandar alguém lutar contra ele. Mas os israelitas estavam com muito medo. Davi levou comida para seus irmãos que estavam no exército. Ouviu o desafio de Golias e não teve medo. Como ele ousa desafiar o exército de Deus? Davi perguntou. Eu lutarei com ele! Surpreso, o rei Saul ofereceu sua armadura a Davi. Não! Disse Davi. Deus me ajudou a matar animais selvagens e ele vai me ajudar contra Golias também. Davi pegou 5 pedras e uma tiradeira. Sou um cachorro! Bradou Golias. Vocês mandam este menino magrelo para lutar contra mim! Você tem uma lança, disse Davi. Mas eu tenho a ajuda do Deus de Israel. Davi colocou uma pedra na tiradeira e a lançou. Ela atingiu a testa de Golias e o derrubou. Assim, os israelitas derrotaram os filisteus. Contando com Deus, Davi tornou-se um herói. Fogo do céu. Davi tornou-se um grande rei. Em seguida, seu filho Salomão reinou. Depois da morte de Salomão, o povo de Deus teve muitos reis ruins. O rei Acabe foi um dos piores. Sua esposa, Jezabel, adorava o falso deus Baal. Jezabel persuadiu Acabe e o povo de Deus a adorarem a Baal também. Por causa dos seus pecados, Deus não deixou chover por vários anos. Depois, ele enviou seu profeta Elias ao rei Acabe. Você desobedeceu a Deus e adorou a Baal, disse Elias. Convoque a todos, inclusive os profetas de Baal, para me encontrarem no Monte Carmelo. Eu vou provar quem é o Deus verdadeiro. Todos se reuniram na montanha. Então, Elias disse ao povo: decidam-se. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Entretanto, se Baal for bem sucedido hoje, sigam-no. De Baal sacrificarão um boi, e eu farei o mesmo. Colocaremos os bois sobre altares e oraremos. O Deus que mandar fogo para queimar o boi, esse é o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal foram primeiro. Oraram a Baal a manhã toda. Não veio fogo algum. Talvez Baal esteja dormindo. Gritem mais alto. Assim, os
construiu um altar, colocou o boi e a lenha sobre ele, cavou uma valeta ao redor. Então, mandou derramar água em cima, até que a valeta ficou cheia. Elias orou. Imediatamente, fogo caiu do céu. O fogo queimou o boi, a lenha, as pedras e a água. Então, o povo se curvou e clamou: "O Senhor é Deus!" Um tremendo resgate. O povo de Deus tinha desobedecido. Então Deus permitiu que fossem levados cativos por seus inimigos. Jerusalém foi destruída e muitos judeus foram feitos escravos na Babilônia. Daniel foi um dos judeus levados à Babilônia. Ele confiava em Deus e orava 3 vezes por dia. Deus abençoou a Daniel e ele se tornou um líder poderoso naquele país. Alguns líderes ficaram com inveja de Daniel. Então fizeram uma nova lei. As pessoas só poderiam orar ao rei Dario. Quem desobedecesse seria jogado dentro de uma cova com leões. O rei concordou. Daniel continuou a orar somente a Deus e acabou preso. Dario ficou triste, pois gostava de Daniel. O rei percebeu que havia sido enganado, mas não podia mudar a lei. Daniel foi jogado aos leões. Os leões rugiram e foram lentamente até Daniel. Então, um anjo chegou. Foi Deus que o enviou. O anjo fechou a boca dos leões. Daniel passou a noite lá e nada de mal lhe aconteceu. Ao amanhecer, o rei Dario correu para ver se Daniel estava vivo. Deus enviou um anjo para me salvar, disse Daniel. O rei ficou muito alegre e mandou tirar Daniel da cova. Então, o rei Dario ordenou que os inimigos de Daniel fossem jogados na cova. Os leões os devoraram. O rei Dario ordenou que todos em seu reino honrassem o Deus vivo e poderoso de Daniel. A bela e corajosa rainha. Esther era rainha da Pérsia. Nem mesmo seu marido, o rei Xerxes, sabia de seu segredo. Esther era judia. O primo de Esther, Mordecai, trabalhava no palácio e ficava de olho nela. O conselheiro de Xerxes, Amã, recebeu uma grande promoção. Ele estava muito orgulhoso. Todos, menos Mordecai, se inclinavam diante dele. Amã se sentiu insultado. Jurou que mataria Mordecai e todos os judeus. Amã mentiu para Xerxes, dizendo que os judeus eram perigosos e deviam morrer. Xerxes concordou e marcou um dia para matá-los. Mordecai ficou horrorizado e mandou uma mensagem para a rainha Esther. Mude a opinião do rei, disse Mordecai. Se eu me apresentar a ele sem ser convidada, ele pode mandar me matar. Esther respondeu. Talvez você tenha se tornado rainha para um tempo como este, disse Mordecai.
Ester corajosamente concordou em tentar. Ela foi à sala do trono. O rei Xerxes, deslumbrado com sua beleza, a convidou para entrar. Podemos jantar com Amã? Ela perguntou. Amã estava construindo uma enorme forca em seu quintal. Ele planejava enforcar Mordecai nela. Então, chegou o convite do rei e Amã foi ao palácio para jantar. Um homem quer me matar e matar meu povo, os judeus. Ester disse a Xerxes. Quem faria tal coisa? Ele perguntou. O maldoso Amã! Exclamou Ester. Amã! Guardas, matem-no! Assim, Amã foi enforcado na forca que havia construído para Mordecai. Por causa de Ester, os judeus foram salvos. Eles comemoraram com uma grande festa que celebram até hoje. A muralha de novo. Neemias era homem de confiança do rei Artaxerxes da Pérsia. Neemias soube que Jerusalém, sua cidade, estava destruída e que seus amigos estavam em apuros. Ele pediu a Deus para ajudá-los. Deus deu a Neemias coragem para falar com o rei Artaxerxes. Neemias perguntou se poderia ir a Jerusalém para ajudar a reconstruir seus muros. Artaxerxes concordou e Neemias partiu para Jerusalém. Neemias deu uma volta na cidade. As coisas estavam ainda piores do que ele imaginava. Isso vai dar muito trabalho, disse ele ao povo. Mas com a ajuda de Deus, nós reconstruiremos esses muros. Todos trabalharam em famílias ou grupos, começando pelas portas. Eles repararam a porta das ovelhas, a porta dos peixes, a porta do lixo e as outras portas. Então, eles começaram a reconstruir os muros. Primeiro, seus inimigos riram, mas quando viram os muros aumentando, eles se prepararam para atacar. Assim, o povo de Deus trabalhava com uma ferramenta em uma mão e uma espada na outra. Depois de apenas 52 dias, o muro foi terminado. Esdras, o sacerdote, leu a lei de Deus para o povo. Eles prometeram obedecer à lei de Deus e o louvaram por sua proteção.